Comece. Bom dia a todos e todas, eu sou Pablo Rodrigues. Mais uma vez, estamos aqui no História Contra Pedro. Vou pedir para vocês já se inscreverem nesse canal, curtir, compartilhar com os amigos, com as amigas, com os parentes. Não só esse vídeo, mas todos os vídeos deste canal. Hoje, mais uma vez, uma aula de suma importância, um tema de extrema significação para o nosso tempo presente, que é a questão da Palestina, ok? Vamos falar sobre o processo histórico de ocupação da Palestina, sobre a criação do Estado de Israel no ano de 1948, a questão que envolve o debate sobre os direitos humanos e todas as outras questões pertinentes que envolvem este debate. Então, vamos fazer primeiro uma retomada a partir do século XIX, onde tivemos a criação do movimento sionista, um movimento político de caráter nacionalista, onde judeus tinham a possibilidade de fazer uma discussão, um debate e uma necessidade da criação de uma pátria judia, uma pátria onde esse povo tivesse a possibilidade de existir e viver conforme as suas condições, todas as condições políticas, econômicas, sociais e culturais que envolvem a criação de um Estado. Os judeus que tiveram uma diáspora, a diáspora é um processo de imigração forçada para outros lugares do mundo, em dois momentos específicos. Primeiro, lá atrás, bem antes do século XIX, quando o Templo de Jerusalém foi queimado pelo Império Babilônico, e depois, a partir da ocupação romana naquele território, que também fez com que houvesse a destruição do mesmo templo, o Templo de Jerusalém. E aí esses judeus foram forçados a sair, a migrar para outros lugares, e a maioria deles percorreu e começou a habitar o território do continente europeu, na Europa. É preciso dizer que esses judeus, antes mesmo do que veio a ser o nazismo no século XX, quando Hitler chega ao poder e todas as destruições, todas as perseguições que vieram a culminar no que chamamos de Holocausto, já sofriam perseguições, já sofriam preconceitos, sobretudo na Europa, onde eles estavam ali vivendo. Então, esses judeus tinham essa necessidade de criar uma pátria, para onde eles poderiam viver, eles poderiam habitar junto dos seus pares. E esse movimento sionista surgiu no início do século XX, justamente a partir da criação do Congresso, da convocação do 5º Congresso Sionista de 1910, e se reuniram ali para debater a criação de um Estado. Então, a gente vai voltar um pouquinho. Temos aí a parte da questão que seria os judeus e o Estado de Israel, mas temos também o que seria a visão, enfim, a existência dos palestinos naquele território. Os palestinos que já habitavam aquele território que é ocupado hoje pelo Estado de Israel são árabes, no caso não são árabes, são muçulmanos. São muçulmanos, profetizam, professam a religião muçulmana, o islamismo, já habitavam aquele território ali junto com cristãos também, que também já ocupavam aquela região. Então, quando o Estado de Israel é criado depois de uma série de debates, depois de uma série de discussões e de uma pressão desse movimento sionista que até hoje habita e governa Israel, eles são prontamente expulsos, os palestinos. A criação do Estado de Israel é uma criação que se dá no contexto da pós-Segunda Guerra Mundial, pós-1945, sobretudo no ano de 1948, quando
A Organização das Nações Unidas é criada, a ONU, que existe até hoje, é um organismo internacional de intervenção e de mediação dos conflitos internacionais. A ONU é criada e na sua Declaração dos Direitos Humanos, até antes mesmo da Declaração dos Direitos Humanos, ela cria o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, datado de dezembro de 1948. Então, a partir dessa criação, já se dá, e já é, vamos dizer assim, permitida, outorgada, que o Estado de Israel pudesse existir, e naquele momento já permitida que, lhe é dado a ordem, que 700 mil palestinos são exilados da sua pátria, são exilados daquele território, e naquele momento existe um evento chamado de Nakba, em árabe, significa catástrofe, que não é muito debatido na mídia, não é muito veiculado pelos grandes meios de comunicação. Muitas das vezes se coloca até uma visão unilateral, uma visão unívoca do que seja esse conflito internacional. E aí, naquele momento, uma série de violações, desterros, exílios, massacres são feitos aos palestinos que habitavam aquela região. Então, nós temos essa questão, né, do que é a existência do Estado de Israel e o que é a existência do território palestino, que até hoje também pleiteia um Estado, uma pátria, para chamar de sua. Que a ONU, naquele momento, tinha estabelecido uma partilha, né, do que seria a Palestina histórica, e essa Palestina histórica ficaria com 70% daquele território, enquanto o Estado de Israel 30% apenas, e essa divisão seria estabelecida dentro de um acordo internacional entre ambas as partes. Só que o Estado de Israel não respeitou esse acordo, como não respeita até hoje, não só esse acordo, como muitos outros acordos que se deram, como a paz de Oslo, que foi estabelecida em 1992, e também não respeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa Declaração Universal, que foi feita em 1948, também traz uma série de artigos que delimitam, que traçam o que seriam os direitos humanos e quais são os direitos humanos que devem ser respeitados por todo mundo. E nesse debate dos direitos humanos, a gente deve pontuar algumas questões. Uma dessas questões que eu gostaria de falar com vocês no dia de hoje é: os direitos humanos é um debate de esquerda ou é um debate de direita? O que vocês acham? Coloca depois nos comentários aí o que vocês acham em relação a isso. E eu respondo para vocês agora: não é um debate de esquerda, nem um debate de direita. É um debate que envolve toda a humanidade. Pois o direito humano é um direito que é relacionado ao ser humano. E não se ele é de esquerda, de direita, de extremo, de centro, não importa. Importa que esses direitos são direcionados a todas as pessoas do mundo. Então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, no seu artigo 3º, se for ler lá na íntegra, depois eu posso deixar o link para vocês aqui embaixo desse vídeo também, que é importante ter acesso à informação. É necessário que haja um direito ao respeito à vida humana. No seu artigo 6, não, direito à vida, no artigo 3. No seu artigo 6 é direcionado a dignidade e o respeito da vida humana, que todos são considerados, o que é ser considerado pessoa. No seu artigo 7, traz a questão da igualdade perante a lei. No seu artigo 12, o respeito à liberdade
da sua vida privada, que envolve tudo que é de respeito à sua família, ao seu trabalho, a questão da sua própria religião. E no seu artigo 18 também faz essa menção da liberdade de consciência, de expressão e de liberdade religiosa. A outra questão que eu queria trazer em relação a esse debate da questão palestina é que não só a questão dos direitos humanos, mas eu queria trazer para vocês sobre a questão se essa guerra que acontece, e ela não é uma guerra de agora, não é uma guerra de 5, de 10, de 20, é uma guerra de mais de 75 anos, desde 1948 aos dias de hoje, e continua havendo de ambas as partes, continua havendo ataques, só que uma guerra completamente desproporcional, assimétrica. O que é assimetria? Na matemática, enfim, você coloca ali duas partes, onde cada parte tem uma perspectiva simétrica, né? A simetria, ela estabelece uma posição similar, uma posição em que duas partes têm mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, as mesmas medidas. E o que acontece nessa guerra não é uma questão simétrica, é uma questão assimétrica de poder. Por quê? Porque uma coisa é o Estado de Israel, que existe como monopólio da violência, que tem a capacidade, a força, um exército, uma condição de tecnologia, de armamento. Outra coisa é a resistência que faz esse Estado, que é no caso que eu vou falar daqui a pouquinho em relação ao ALP e o Hamas. Que atacam, sim, também, só que não tem a mesma quantidade de força, não tem a mesma simetria de poder. Mas a gente estava falando em relação à questão da guerra, que é uma questão mais política do que religiosa, porque sim, existem fatores religiosos, que muitas das vezes são usados até por uma questão de propaganda ideológica e de convencimento pela mídia, pelos meios de comunicação no geral, pela televisão, pela internet e as redes sociais, e pelo próprio governo do Estado de Israel, que seria uma guerra entre muçulmanos, quer dizer, entre muçulmanos e entre judeus, que seria uma guerra religiosa entre judeus e muçulmanos. Isso não é verdade. Isso é a parte da história. Por que isso não é verdade? Porque nós temos, por exemplo, a questão da Palestina e do mundo árabe, por exemplo, onde Síria, Egito, Líbia, Cisjordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, todos esses países que são que são muçulmanos, são países que têm cada um a sua correlação no jogo de forças mundial, cada um tem a sua posição no xadrez mundial, na geopolítica, como eu falei aqui numa aula passada, sobre a questão do Oriente Médio e a geopolítica mundial. Então, esses países, eles têm um interesse e têm uma perspectiva nos acordos internacionais de aliança com o Estado de Israel. Então, eles têm vamos dizer assim, há países que fazem frente a esse Estado de Israel, como a própria Síria e o Egito fizeram durante a Guerra Fria, e fazem até hoje, principalmente a Síria, que tem a ajuda da Rússia, da China. Mas os outros países, todos eles são pró-Israel nessa questão da Palestina. Assim como as grandes potências internacionais que fazem acordos com o Estado de Israel em termos comerciais, como por exemplo a China e a Rússia, que são, vamos dizer assim, contra-hegemônicos, são parceiros comerciais de Israel. O Brasil é um parceiro comercial de Israel. Então são países, no caso, voltando à questão árabe, que a questão muçulmana, do islamismo, que estão do lado de Israel. Então não é uma guerra entre islamismo e uma guerra entre judaísmo. Isso é falso. Isso existe sim, vamos dizer assim, uma referência ao que, por exemplo, em relação, por exemplo, à Bíblia, né? Sobretudo o Antigo Testamento,
onde Deus, né, fala ali, naquela passagem ali de Gênesis com Abraão, onde sai da tua parentela e vai para onde, uma terra onde te darei. E inclusive Abraão, né, antes da vinda de Jesus, é considerado ali o patriarca do povo hebreu, que é hoje, né, os judeus. Então vamos dizer assim que a Palestina seria a terra prometida onde esses judeus deveriam habitar e prometida por Deus, né, segundo a Bíblia. Só que até, vamos dizer assim, o próprio Jesus histórico, e eu não estou colocando Jesus da fé, estou colocando Jesus histórico, que ele existiu, habitava um território que era palestino, né? Então, por exemplo, Nazaré, que é hoje pertencente ao Estado de Israel, antes de ser parte do Estado de Israel, era um território palestino, porque era habitado por árabes e cristãos, antes do que viria a ser a partir da criação do Estado de Israel em 1948. Então, muitas questões devem serem colocadas em relação a essa guerra que dura, como eu já disse, há mais de 70 anos, precisamente há 76 anos, desde 1948 à nossa atualidade. As questões, como eu vim trazer sobre, por exemplo, do Holocausto, que de fato existiu, né? Os judeus foram massacrados na Segunda Guerra Mundial, foram massacrados pelos nazistas, foram torturados, foram mortos. Auschwitz, que se localiza na Polônia, que até hoje é um local de memória do que foi a Shoah, que é esse termo em hebraico para se referir ao massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, sobretudo. É um lugar de memória para falar sobre esse genocídio. Nós não estamos negando o Holocausto, mas nós estamos querendo trazer uma outra perspectiva sobre o que acontece no território da Palestina, sobre o genocídio palestino. E que muitos intelectuais, pensadores, respeitados, como por exemplo Eduardo Said, que é um historiador e filósofo de formação palestino, formado nos Estados Unidos, fala sobre essa questão e fala que existiu também essa questão de uma limpeza étnica, de um genocídio também palestino, que Israel faz no seu território. Ontem mesmo passou nos grandes meios de comunicação a questão a não cessação do conflito, né? A não aceitação do Hamas, por exemplo, que é um partido fundado em 1987. E antes deles já existia a Organização de Libertação da Palestina, que é a OLP, que também faz essa resistência ao Estado de Israel. Então passou ontem que o Hamas ele não aceitou o acordo de cessar-fogo por essa questão, né, da agressão a Israel. E aí a gente tem que colocar esses pontos, esses pingos no is e entender que é o seguinte: o Estado de Israel já existe antes da OLP, já existe antes do Hamas, e já existe o massacre a palestinos, a árabes que habitam aquela região, muito antes da criação do Estado de Israel, muito antes de 1948, já existia no século XIX, quando a pressão do movimento sionista começava a crescer. Então é preciso entender isso, que há dois lados de uma mesma história, às vezes 3 e 4, há várias visões sobre uma mesma história. Só que senão não se pode ocultar a verdade que há por trás dessa história. Então, eu quero pontuar essa questão de que há uma guerra, e é uma guerra onde a resistência palestina se faz a curtos passos, a todo momento há um ataque do Estado de Israel naquele território, e até recente mesmo, que vocês viram, por exemplo, que passou nos meios de comunicação aí, que quando mandaram ajuda internacional para os palestinos lá e tal, na faixa de Gaza, eles foram em direção ao alimento lá, aos mantimentos foram enviados, e o Estado de Israel bombardeou. E não foi por acaso, não foi bala perdida, não foi míssil que foi mandado, não, foi bombardeio.
E isso é genocídio, isso é violação a todo o direito internacional. Eu falei aqui sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Temos direito à vida, dignidade da pessoa humana, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Todos esses direitos são direitos da pessoa humana. Esse não é um debate de esquerda, nem é um debate de direita. É um debate para a pessoa humana. Todos nós temos direito à vida, direito à liberdade de expressão, direito de moradia, direito de liberdade religiosa. Então, eu vou encerrar aqui esse vídeo hoje. E gostaria de dizer o seguinte, que vocês se inscrevam nesse canal, temos aí na meta para bater 200 inscritos. Vocês gostaram dessa aula, curtam, compartilhem com seus amigos, com seus parentes. Estou aqui aberto ao diálogo também, vocês podem fazer seus comentários, falar sobre uma outra posição, trazer outras leituras que nós vamos dialogando, tá bom? Essa aula vai ser postada hoje nesse canal, eu sou Pablo Rodrigues e até a próxima.